Olá, eu sou Noemi Carneiro, estamos no canal Amor à Palavra. Estamos estudando a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, a primeira carta, e hoje vamos dar continuidade a partir do versículo 14 do capítulo número 4. 1 Coríntios 4, a partir do verso 14. Vamos lembrar então que Paulo está tratando a respeito das divisões que existiam na igreja de Corinto. E ele estava dizendo para essa igreja que é um grande privilégio de cada cristão conhecer e servir o Senhor Jesus, conhecer os mistérios revelados por ele. Ele fala que nós precisamos ser sempre encontrados fiéis desenvolvendo o trabalho do Senhor. Ele falou também aqui que Deus ele vai trazer à luz as obras dos homens, sejam elas boas ou más, tudo será trazido à tona e que o Senhor, ele julga as obras, mas ele julga as intenções do coração, essas intenções com que fazemos essas obras. E o apóstolo fala também a respeito de uma liderança que serve o Senhor Jesus, e ele dá o exemplo deles, que eles, os apóstolos, viviam de uma forma tão intensa. E ele cita aqui que eles até se tornaram um espetáculo para o mundo, mas eles amavam tanto a Jesus que eles foram entregues à morte, digamos, sempre nas perseguições da igreja, e o mundo olhava para eles como um espetáculo, não um espetáculo bom, mas um espetáculo de entrega de vida, porque muitos apóstolos morriam a serviço do Senhor Jesus, e isso era notório. Então, Paulo, ele contrasta ironicamente a arrogância dos coríntios agora e a humildade desses apóstolos. Então, ele faz um paralelo, que enquanto aqueles apóstolos viviam uma vida boa, os ministros, viviam... enquanto eles viviam tomando partido, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eles estavam sofrendo. E Deus, e ele disse, olhem para nós, como nós somos dependentes de Deus. Então, uma lição muito preciosa para nós nesse capítulo. O verso 14 diz, não estou tentando envergonhá-los ao escrever essas coisas, mas eu procuro adverti-los como a meus filhos amados. Paulo está dizendo aqui que embora os coríntios provavelmente tivessem assim até vergonha da conduta que eles tinham, porque eles tinham todo esse partidarismo, essa encrenca dentro da igreja, Paulo está mostrando que o objetivo deles era advertir essa situação e que isso traria consequências para eles. E quando ele fala aqui, tão lindo, meus filhos amados, ele enfatiza essa responsabilidade que um pai tem em relação ao filho, principalmente de disciplinar, de falar as verdades, mas verdades corretas e em amor. Era assim que Paulo fazia. Verso 15 diz, embora possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. Paulo usou esses termos para fazer uma distinção entre o papel de mestres e de pais. O apóstolo se julga que ele diz aqui que ele é pai, ele é um líder espiritual desse povo, ele gerou esse povo, ele pregou o Evangelho para esse povo se tornar conhecedor da graça bendita. Era preciso coragem, para dizer isso para eles, que mostrava para eles que ele era o pai deles, por isso ele podia falar com rigor, com disciplina. Verso 16, ele diz, portanto, eu suplico que vocês sejam meus imitadores. Olha a coragem de Paulo incentivando esses seus leitores a serem imitadores dele. Em que sentido imitador deles? Da forma como ele seguia o Senhor Jesus. Essa palavra se refere a um modo, mais ou menos assim, um aluno aprende do professor. É isso que o Paulo está querendo dizer aqui, incentivando esse povo a agir como Paulo agiu. E Paulo agia de acordo com os princípios da palavra,
de acordo com os ensinamentos de Cristo. Verso 17 diz: por essa razão eu estou lhes enviando Timóteo. Timóteo é meu filho amado, fiel no Senhor, o qual lhes trará à lembrança a minha maneira de viver em Cristo Jesus, de acordo com o que eu ensino por toda parte em todas as igrejas. Então, agora, por alguma razão, Paulo não pôde ir até aquela igreja. Ele estava enviando Timóteo, né, para falar com eles, e ele estava confiando a Timóteo essa missão de ensinar essas lições àquela igreja. Timóteo caminhava com Paulo, ele já sabia toda a dinâmica do trabalho de Paulo, e Paulo queria que o Timóteo, que já era conhecedor, ensinasse para eles esses princípios, né? Os mesmos princípios que o apóstolo Paulo seguia. E a missão de Timóteo era uma missão grandiosa, porque para Paulo, o conhecimento que Paulo estava tendo naquele momento era que esses irmãos estavam agindo assim com uma certa arrogância. Aí no verso 18 ele diz: alguns de vocês se tornaram arrogantes, como se eu não fosse mais visitá-los, mas irei muito em breve, se o Senhor permitir. Então saberei não apenas o que estão falando esses arrogantes, mas que poder eles têm. Então o apóstolo Paulo aqui, ele fala desse grupo de pessoas que estavam andando de forma contrária. De forma contrária ao que o apóstolo Paulo havia ensinado. Olha como ele vai explicar no verso 20 essa ideia. Pois o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. Em resumo, alguns ali na igreja de Corinto, provavelmente esses que estavam causando essas dissensões, divisões, agiam como se Paulo nunca mais fosse voltar naquela igreja para perguntar: epa, o que está acontecendo aqui? Né? Não foi isso que eu ensinei para vocês. Eles então estavam com essas ideias arrogantes, né? É mais ou menos assim, ó. Paulo está dizendo para eles assim, ó: vocês falam muito e agem pouco. O reino de Deus não é blá blá blá, não. O reino de Deus é prática. O reino de Deus não é só falar. Ele chama esses arrogantes, como eles falam aqui, aqueles que falavam, mas não andavam de acordo com os princípios da palavra que Paulo havia ensinado. Não é que existe hoje nas igrejas pessoas que são arrogantes, que só falam, mas que não praticam. Mais ou menos isso que Paulo está dizendo aqui. Ele diz assim no verso 21: que é que vocês querem? Eu devo ir a vocês com vara ou com amor e espírito de mansidão? Não é que Paulo ia bater neles, né? Mas é que Paulo está dizendo aqui, ó, às vezes, ó, eu vou aí conversar com vocês. O que vocês querem? Aprendam do evangelho com Timóteo aí, para que quando eu for, eu admoeste vocês, eu pregue para vocês com mansidão. E às vezes nós sabemos que é necessário mensagens, pregações um pouco mais duras, né? É isso que Paulo está querendo dizer aqui. Eu vou aí para pregar para vocês, mas eu quero ir em mansidão. Ou será que vocês querem que eu vá aí com palavras duras, mostrando para vocês o como vocês estão errados? Corrijam, então, enquanto é tempo. Uma advertência para aquela igreja e uma advertência para nós, de revisão de vida, de corrigirmos as arestas da nossa vida, aquilo que não está de acordo com os princípios do Evangelho de Jesus Cristo. Princípios estes que devem nortear a nossa vida, né? Nosso estilo deve ser de viver, de pregar, deve ser parecido com o de Paulo. Paulo está dizendo aqui, ó: deixem o orgulho de lado, deixem a soberba. Não tem espaço na vida do cristão contendas e divisões. Olha, porque naquela igreja os grupos eram fortes, né? Eles eram divididos. Um grupo falava que Paulo era o líder maior, que Paulo pregava melhor, e outros falavam que era Apolo. E, além disso, contendas e divisões. Então, não pode existir na vida do cristão, na vida da igreja,
espaço para esse tipo de coisa. Então, Paulo está advertindo e mostrando que é doidura, para que espírito de partidarismo na igreja, né? E por isso que ele fala assim, ó, eu vou aí com vocês, mas eu não gostaria de ir aí para repreender vocês. Eu quero ir, quando eu chegar, eu quero que vocês já tenham corrigido isto. Coisas na nossa vida precisam ser corrigidas. Enfim, nós terminamos esse capítulo com essas lições preciosas, né, a respeito de que nós somos bons dispenseiros de Cristo, como quando agimos como Cristo, como se Jesus estivesse em nosso lugar, quando nós deixamos Cristo viver por meio de nós, praticando ações que são corretas, quando consideramos o que Jesus quer que nós façamos. Esses princípios estão na palavra. Vamos tomá-los para nós, né? E agirmos dessa forma. E quando nós deixamos a influência, né, do Senhor Jesus falar nas nossas vidas, que Ele nos influencie nos nossos gestos, nas nossas atitudes para com o nosso próximo. Concluímos então que isso deve ser feito por cada cristão, de forma que procuremos um resultado que seja o de agradar ao Senhor, como se Cristo tivesse pessoalmente sobre o controle da nossa vida, dos nossos recursos. É isso que Paulo está querendo dizer para aquela igreja. E, portanto, é isso que a palavra de Deus está querendo nos dizer. Vamos aprender com essa mensagem santa do Senhor Jesus, a vivermos para Deus, procurando fazer a sua vontade e vivendo para a sua glória. Deus te abençoe.